tenho certeza absoluta que essas duas jovens que estão aqui hoje vão falar com propriedade sobre um assunto tão importante, que é esses três que nós já mencionamos. Nosso coordenador regional, Elísio, seja bem-vindo mais uma vez. A palavra está com você. Boa noite, meus amigos e minhas amigas internautas. Mais uma vez, nós vamos falar dos temas que nos aborrecem e que a gente pode fazer alguma coisa. Hoje eu me sinto assim muito feliz, porque no passado eu conheci um cidadão chamado Francisco Rocha, que deixou aqui nessa cidade o nome. E eu falo sempre que o homem morre, mas fica o nome. Ele só não deixou o nome, como deixou também uma filha. O fato dela estar da idade dela estar aqui com vocês hoje, ela está na política, isso significa coragem, dignidade, responsabilidade, respeito e querer fazer Osasco crescer. E a trajetória dela não é nada mais senão igual à do pai. Ana Paula Rossi, no meio, é todo mundo, tem um grande respeito, inclusive o meu, Ana Paula. Né? Eu te dou uma boa noite, muito feliz pela tua presença aqui comigo hoje. E nós vamos debater e vamos falar sobre a tua visão da mulher osasquense na política. Eu gostaria que você dissesse por que essa migração de voto nas eleições para outros municípios, o que é que você acha disso, não vota nos nossos candidatos, se isso é falta de informação, se isso é falta de cultura, se isso é domicílio eleitoral, ou se é revolta com os políticos. E a outra coisa é que você induza com verdade, com clareza, essas mulheres para vir para a política, não mais como cotista de campanha, mas sim com a palavra, com a dignidade, com o respeito, com o valor, com a decisão, para decidir, porque ela tem esse poder, Ana Paula. Boa noite a todos, é um prazer estar participando hoje do programa, agradeço o convite. E assim, na verdade, primeiro, né, falando um pouquinho sobre a mulher na política. Eu nasci num berço político. Quando nasci, a primeira vez que meu pai foi prefeito de Osasco, eu tinha apenas 4 anos, hoje estou com 42, então minha vida toda passei envolvida com a política. Ele foi prefeito, foi deputado, eu sempre acompanhando, principalmente nos bastidores. Nunca tive, a princípio, né, não tinha o desejo de participar ativamente, sempre gostei de política, mas eu participava nos bastidores, ajudando a coordenar a campanha, na parte mais da coordenação da campanha. Aí um fato político me fez sair candidata, uma situação fez com que eu tivesse esse desejo, surgisse esse desejo no meu coração de sair candidata. Disputei a eleição como prefeita da cidade em 2005, fiquei em 3º lugar, né, num partido pequeno. E assim, o que eu tenho observado ultimamente, tem essa questão das cotas para as mulheres, mas não passa disso, não passa de cotas para as mulheres. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de conscientização, principalmente dos jovens, porque a gente estava até conversando um pouquinho agora, antes de começar o programa, falando dessa falta de interesse que os jovens têm com relação à política, né? A classe política está muito no descrédito, e eu costumo dizer que, infelizmente, ou felizmente, a política está presente no nosso dia a dia. Né? Então as pessoas não podem simplesmente falar, eu não gosto, e generalizar, não gosto de política. Não, a política faz parte do nosso dia a dia. Na escola, a gente tem que usar da política, quando está na escola, no serviço, no emprego. A gente está sempre com os vizinhos, a política da boa vizinhança. Então, ela se faz muito presente, as pessoas têm esse receio quando se fala, mas ela está presente no dia a dia e você tem que participar. Né? Com relação às mulheres, né, vou responder, você me falou da questão dos votos, né, de irem para outros municípios, mas eu quero chamar a atenção para um fato. Né? Hoje na Câmara Municipal de Osasco nós temos 21 vereadores. De 21 vereadores, uma única mulher, 20 homens. Então, e a gente tem o maior número de eleitoras, né, de mulheres eleitoras do que homens. As próprias mulheres não votam nas mulheres. É um fato que chama atenção, quer dizer, não existe nenhum equilíbrio. Né? Nós temos 20 homens para uma mulher. Eu também não acredito que seja o fator determinante de ser um bom político ou um mau político, o fato de ser homem ou ser mulher. Não acho que esse é o fator determinante, que sempre me perguntam. Faz a diferença? É diferente? É diferente. A mulher tem um outro olhar, né? Tem a questão mais
da emoção, né, do coração, isso está muito presente, mas não é esse o fator determinante de ter um bom desempenho político ou não. Agora, quanto à migração de votos para candidatos de outros municípios, eu acho que isso aí não tem a ver com... porque está votando num político, independente de não ser do município. Eu acho que tem mais relação com marketing, com os investimentos milionários que são feitos na nossa cidade, acaba confundindo o eleitor. Eu sei de pessoas que votaram em alguns candidatos que não são do município, pensando que fossem do município, que desconhecem. Então, eu acho que pesa muito. Passamos do tempo, como eu disse, eu estou na política, acompanhando política há muitos anos, passamos do tempo em que as pessoas votavam num candidato porque acreditavam naquela proposta, né? Tinha aquela coisa mais do ideal político. Hoje em dia, o que pesa é o quanto você tem a oferecer, quanto que você vai investir na sua campanha, você tem que contratar, você não tem mais aquele cabo eleitoral que vai trabalhar porque ele acredita na tua proposta. Hoje tem um peso maior o recurso que você tem do que as propostas que você tem. E isso é uma questão que a gente tem que mudar através de informação, como esse espaço que eu considero importantíssimo, né, principalmente para os jovens, a gente começar a mudar agora. Conscientizar o poder, as pessoas desconhecem o poder que tem, que é o poder do voto. Exato, Ana Paula. Essa é uma das nossas preocupações, é exatamente isso que você falou. Você respondeu em cima da realidade. Votar no homem, é preciso que ela pare com isso. Tem uma coisa engraçada que nós estamos atravessando aqui. Você chega para uma mulher do lar e pergunta para ela o que é que ela faz. Ela diz nada. Ela diz que nada, não trabalha, só porque ela não tem a carteira assinada, ela não trabalha. Então é infeliz, lava, passa, cozinha, limpa a casa, dá tudo prontinho para o marido e diz que não faz nada. Quer dizer, ela não tem totalmente consciência, noção do que é o trabalho. Então, essa situação, Ana Paula, eu conto contigo como vereadora. Com esse espaço, não só eu, Roberto, como todos que aqui estão preocupados com isso, que a gente possa reverter o pensamento dessas mulheres. Mulheres, não tem que votar em homem, tem que votar na proposta da colega de vocês, da companheira de vocês. Tem que acreditar em vocês. Está aí, são 20 vereadores e a Ana Paula está enfrentando tudo isso. Você quer mais exemplo bonito? Uma mulher com 40 anos, jovem. Ela não está preocupada com outra coisa, senão a fazer política para o bem dela e de toda a nação, ou seja, para Osasco. Toma isso como exemplo. Para com essa história de votar em homem. Não é assim. Vota no homem na proposta, assim, não por dinheiro, por outras coisas mais. Essa é a nossa preocupação, Roberto. Aproveitando o gancho da falta de mulheres no Legislativo, especificamente em Osasco, nós temos essa realidade, mas isso não é só o fato, muito bem, que chega a época de eleição, é uma enxurrada de candidatos, é um candidato na esquina, outro na outra esquina, outro na rua de baixo, na rua de cima. É muito candidato, poucas propostas, e aquele que vem com um caminhão de dinheiros, ele acaba levando, porque vão trabalhar para ele e as pessoas votam mesmo por interesse. Tem que mudar essa realidade. De que forma? É informando, é o que nós estamos fazendo aqui. Cumprindo um papel de cidadania, que é fazer com que você, eleitor, entenda que escolher um candidato, ele vai definir o futuro da sua cidade. É importante que numa Câmara Legislativa nós tenhamos situação, oposição, faz parte da democracia. Não adianta ter um partido só que domine e tenha democracia. Faça como a gente. Proclame, divulgue. Faça com que a verdadeira política, a política democrática, que no Brasil é maquiada, é como no modelo. Nós temos aqui isso. Rosângela, seja bem-vinda ao PRP em Debate. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a falta de mulheres no parlamento. Você que é uma jovem, que eu tenho certeza que já tem um cunho político na veia. Por que as mulheres hoje no nosso país, infelizmente, não se interessam por isso? Será que é um problema cultural, psíquico? Por favor, qual é o seu comentário sobre isso? Boa tarde, boa noite, em primeiro lugar, a vocês aqui do estúdio e também aos internautas que com certeza já vão interagir com vocês aqui. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez. Quero parabenizar a iniciativa de vocês porque os temas são muito importantes. Cada um mais importante que o outro, na verdade, já que nós estamos falando da mulher legislativa, não poderia deixar também de parabenizar a Ana Paula Rossi, que está aqui do meu lado. É um prazer estar ao lado dela, porque eu, muito jovem, ouvi falar do Francisco Rossi, mas não acompanhei na época, primeiro mandato dele, só que sei que houve antes e depois, porque ele fez grandes mudanças na cidade de Osasco. Portanto, eu sou muito grata porque me beneficio delas até hoje.
Referente à Ana Paula, o que eu tenho a dizer é o seguinte, ela conseguiu mostrar que ela não é só filha de um grande político, porque alcançar é importante, mas se manter é difícil. Ela conseguiu se manter na política diante de 20 homens e somente ela de mulher. Eu entendo um pouquinho o que ela passa, porque eu trabalho num programa esportivo onde só tem homens. A equipe aqui, como você vê, é totalmente masculina. Então, eu entendo os desafios que você passa, e por isso eu admiro você e espero que você continue fazendo o que você tem feito por Osasco. Em especial, as campanhas que você faz referente à pedofilia. Né? Você, 42 anos, mãe de 3 filhos. Então, é um exemplo para todas as mulheres que estão aí, né, só observando. Já que vocês estão observando, eu vou convidar vocês, apesar de não estar ligada ao partido do Roberto C. Ponto, mas eu vou convidar vocês a ter um olhar diferente, assistindo o programa, entrando em contato com eles, acessando o site, porque eu passei a ter um olhar diferente. Quem me conhece sabe que eu sempre me mantive distante da política, né, justamente por ter uma visão que é passada pelos nossos pais, que os políticos se corrompem. E acredito sim, que muitos se corrompem, e acredito que a mulher também pode se corromper, não só o homem, conforme você mesmo comentou, não tem como distinguir muito. Mas eu gostaria sim de ver as mulheres representando a minha classe. Eu votei em você, continuarei votando nas mulheres, porque preciso de uma mulher me representando. Eu espero que no partido do PRP tenha uma mulher já se preparando, viu, Roberto? Nós temos muitas mulheres, inclusive você está convidada também aqui de pronto a fazer parte da família PRP. Nós precisamos de mulheres que não fiquem... Para nós, não importa o partido, nem a religião, nem o crédito de ninguém. Para nós importa a ideologia e a cidade de Osasco, que é onde nós vivemos, que precisa melhorar. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Ana Paula Rossi, que isso não vai calar todo mundo. Como é que você está vendo, Ana Paula Rossi, a situação do aumento de cadeiras na Câmara para vereadores? Então, Sua opinião. A minha opinião pessoal com relação a esse aumento é que tem que ser feito um estudo sério, porque esse assunto já está em pauta há bastante tempo, mas eu não percebo nenhuma movimentação na Câmara nesse sentido, de apresentar um estudo mesmo da viabilidade desse aumento. Eu não sou nem 8 nem 80, né? Porque as pessoas falam, o máximo, o mínimo, não aumenta nenhuma, ou então vamos para o máximo. Eu acho que o número vai depender desse estudo prévio que deve ser feito, e que o que me chama a atenção é que até o momento nada foi apresentado, pelo menos não para os vereadores aqui de Osasco. Nós já recebemos uma comissão de representantes de vários partidos, questionando isso na Câmara, mas pelo menos para mim ainda não foi passado absolutamente nada. Então eu vejo com bons olhos, eu acho assim, eu sou pela democracia, né? E eu acho que a gente tem que avaliar e tem que ter pés no chão. Também não adianta aumentar o número de cadeiras e o sistema funcionar da forma como funciona. Acho que muita coisa tem que mudar, né? A gente está falando aqui o Roberto está falando de democracia. Eu concordo com o que ele disse. A semana passada na Câmara nós tivemos uma votação de um projeto, que foi o Cidade Limpa. Eu votei contrário ao projeto e eu mostrei o porquê que eu votei contrário. Eu mostrei que já tem leis no município, que é o que o Roberto disse na abertura. Leis que não são cumpridas. Então, quer dizer, não adianta ter mais leis. A gente tem que fazer cumprir o que existe. E provei ali que a própria prefeitura não segue as leis do município, né? Ela não obedece às leis do município. Então, já existe lei que regulamenta a faixa, já existe lei que regulamenta a pintura de muro, e a própria prefeitura dá um mau exemplo, não seguindo a legislação municipal. E ali eu coloquei essa questão, porque um colega disse, mas a democracia é a vontade da maioria. Aí eu questiono e deixo aqui para você que está acompanhando o programa refletir. Democracia a que preço? É essa democracia que nós queremos? Vê como é bem colocado e como isso aqui é importante que você colocou.